Todos do Encom 2020. Meu nome é Diego Pereira e eu vou apresentar para vocês hoje o trabalho intitulado Avaliação do tempo de descoberta de rede dos protocolos Zigbee, Digimesh e Infinity. Estabelecer uma rede de comunicação entre veículos aéreos não tripulados, os VANTs, é um grande desafio, principalmente devido à mobilidade que esses nós possuem, essas aeronaves, e a grande variação de velocidade que pode ocorrer durante a execução de uma missão. Dessa maneira, foi necessário criar uma rede de comunicação específica para tratar desse tipo de aplicação, as Fly Dock Network, ou FANET, um subtipo dentro do contexto das Mobile Ad Hoc Network, da MANET. De forma resumida, uma FANET trata-se como uma rede de comunicação para prover troca de dados entre as aeronaves e a estação base em terra. Normalmente, seu funcionamento é ad hoc. Dessa forma, ele dispensa a utilização de uma infraestrutura prévia para que as aeronaves possam trocar informações dentro da frota. Aí, nós temos uma imagem que trata uma aplicação que faz uso de uma FANET. Nós temos uma frota de aeronaves fazendo uma busca em uma região de difícil acesso. É um dos grandes pontos que estimulam o desenvolvimento de pesquisas com drones ou veículos aéreos não tripulados. Ter essa facilidade de movimentação em busca em locais de difícil acesso ou inspeção em regiões de grande risco. Para tal, algumas tecnologias têm sido utilizadas. Destacamos aqui algumas delas, a Wi-Fi, a LTE, a Zigbee, Digimesh, entre outras. Para esse trabalho, duas delas serão detalhadas. A primeira é a Zigbee. A rede Zigbee é composta por três tipos de componente: um coordenador, o roteador e o dispositivo final. Não é necessário que todas as redes sejam compostas por esses três tipos de nó. É fundamental a presença do coordenador, que é responsável por estabelecer e iniciar a rede, identificando o PAN ID e o canal de comunicação, e o roteador. O roteador ele tem a função de ter a capacidade de entregar informações, de rotear informações dentro da rede, e além disso, permitir que outros nós roteadores consigam ingressar na rede. Assim como o coordenador também permite que outros dispositivos ingressem à rede. Diferente dos anteriores, o dispositivo final, normalmente, ele é posicionado aí na extremidade da rede e ele não permite o ingresso de novos dispositivos à rede. Então, dessa forma, ele tem a capacidade de entrar em estado de hibernação. E apenas quando necessário ele é ativado, ele sai desse estado. Então, assim, ele consegue uma maior autonomia. Mas na maioria dos casos, esse tipo de nó é utilizado com um hardware simplificado. Diferente das redes Zigbee, as redes Digimesh, elas são compostas por um único tipo de nó. É uma rede proprietária desenvolvida pela Digi e ela intitulou todos os nós como Digimesh Node. Isso permite uma maior simplicidade na configuração da rede, além de uma flexibilidade maior e ainda uma escalabilidade, porque todos os nós têm as mesmas funções e assim conseguem distribuir as ações dentro da rede, não existindo nenhum único ponto de falha, por exemplo. Para esse trabalho, nós vamos considerar como o tempo de descoberta de rede é um processo pela qual uma entidade que está dentro da rede consegue coletar informações sobre a topologia da rede na qual ela está inserida. Muitos autores têm considerado a descoberta de topologia como um desafio, dado principalmente o contexto de internet das coisas, o que permite que uma rede ela tenha uma grande dimensão e ainda um comportamento extremamente dinâmico, onde nós podemos estar entrando e saindo a todo momento. Esse trabalho é de caráter experimental e fizemos uso de dois módulos Digi, o S2, que embarca o Zigbee, e o S3B, uma versão Pro.
esse embarca o protocolo Digimesh. Os cenários eles foram montados com 2, 3 e 4 dispositivos. E foram dispostos conforme essa imagem aí à direita. Nós temos um nó local, que ele roda, né, ele executa a aplicação desenvolvida a partir da biblioteca Python DigXB. E nós temos variação na quantidade dos nós remotos, onde fomos variando de 1 até 3 nós remotos. Então foram criados 3 cenários, né? O Digimesh 1, o Digimesh 2 e o Zigbee. O Digimesh 1, diferente, né, do Digimesh 2, está na configuração dos dispositivos que compõem a rede. O Digimesh 1 ele era composto apenas por elementos Digimesh Node, sem nenhum tipo de hierarquia. Apesar de trabalhar com o Digimesh Node, a Digi disponibilizou a criação de perfis para os dispositivos. Então é possível você configurar um nó coordenador e nós roteadores e nós end devices dentro da própria tecnologia Digimesh. E essa é representada aí pela cor azul no Digimesh 2. E o Zigbee seria essa cor laranja mais clara. Então é possível perceber que em todos os cenários, né, variando a quantidade de dispositivos remotos, o protocolo Zigbee teve um menor tempo de descoberta. Quando comparamos as configurações do protocolo Digimesh, observa-se que nos 2 primeiros casos, né, o Digimesh 2 teve o melhor resultado. E no terceiro caso, né, com uma quantidade maior de dispositivos remotos, o resultado foi diferente, né? Ele teve um tempo maior para conseguir, para averiguar, descobrir a sua topologia. Aqui nós temos um detalhamento dos resultados, né? A primeira coluna aí são os cenários, a segunda coluna a média, em seguida o desvio padrão e depois o máximo. Todos esses números aí são em segundos. E aí agora eu queria destacar o desvio padrão, né? Para todos os cenários, é um desvio padrão elevado, né? De quase 50%, ou até superior a 50% o valor da média, o que mostra uma grande variação nesse processo de descoberta de rede, onde em alguns momentos esse processo é muito rápido, e em outras situações esse momento é bem demorado, né? Então isso daí cria um tipo de desafio, você conseguir mensurar qual seria a melhor estratégia ou como a gente pode prever um comportamento de rede. Essa última coluna aí nós temos os valores máximos, né? Esses são os piores casos para cada experimento. Em linhas gerais, né, assim, os valores foram bem próximos, né? Dentro de todos os cenários, os valores giraram em torno de 23 a 25 segundos. Aqui nós fazemos algumas conclusões. Então, o tempo de descoberta de rede do protocolo Zigbee sempre, né, teve um desempenho melhor quando comparado com o protocolo Digimesh. Para os 2 casos, o número de dispositivos remotos não apresentou uma relação direta, né, com o aumento no tempo de descoberta. Então, assim, em alguns casos, apesar do Zigbee trabalhar com 3 dispositivos remotos, não quer dizer que ele teve um maior tempo de descoberta, né? Então, existiu esse tipo de comportamento. Os valores do desvio padrão são elevados, como dito anteriormente. Então, isso mostra, né, que é um processo que, em alguns momentos, ele é veloz, e em outros momentos ele é bem lento, o que dificulta você conseguir trabalhar com algum tipo de previsão. Claro que para uma situação dessa a gente sempre vai trabalhar com os piores resultados. E por fim, como trabalho futuro, a gente quer destacar que serão feitos novos testes para investigar mais a fundo, né, os resultados, inclusive com a quantidade maior de dispositivos e uma quantidade maior de experimentos. Assim, devido às circunstâncias atuais, nós não conseguimos fazer testes em campo aberto, né? Esses testes foram feitos em campo indoor. E assim a gente conclui essa apresentação. Deixo para vocês aí o meu agradecimento e o e-mail para contato e eventuais dúvidas. Então agradeço a todos do Encom
e fico à disposição. Muito obrigado.